Você consegue pensar alguma coisa em comum entre os carnavais de Veneza e de São Paulo? Eu sou Cris Piloto, curiosa das artes, e esse é o nosso encontro semanal Viagem com Propósito, que a gente conversa um pouco e faz um giro por esse maravilhoso mundo das artes. Hoje eu vou conversar com o Cadu, meu amigo. Ele é apaixonado por todos os carnavais, já fez muita cobertura de desfile. Então vem com a gente passear um pouco entre essas duas realidades diferentes, esses dois carnavais. O Carnaval de Veneza, a capital do Vêneto, no norte da Itália, é uma festa popular muito antiga. É considerado o carnaval mais famoso da Europa e a primeira citação histórica dessa manifestação popular foi encontrada em documentos do século XI. A marca registrada do carnaval veneziano são as máscaras inspiradas pelo gênero teatral também veneziano, a commedia dell'arte, com personagens muito conhecidos até hoje, como o Arlequim, o Pierrot e a Colombina. Oi, Cadu, bem-vindo aqui pela primeira vez. Eu te convidando para conversar sobre um assunto que é a nossa cara, é a cara do meu canal, que a gente fala de arte, cultura, fala de Veneza, fala do Brasil, e ninguém melhor do que você, meu amigo, para estar aqui falando sobre carnaval. Muito obrigada pela sua disponibilidade, participação, seja muito bem-vindo aqui nesse bate-papo. Eu que agradeço, Cris. Vamos falar aí sobre os carnavais, o Carnaval de Veneza, o Carnaval aqui do Brasil. Muito obrigado pelo convite. O papo vai ser muito bom. Tem muitas diferenças, mas existem muitas coisas em comum também. Muito bom, Cadu. A gente se conhece há tantos anos, né? A gente veio aí de uma mesma escola de comunicação no Rio de Janeiro. Você hoje mora em São Paulo. E uma coisa que eu sei sobre você é que você é um amante do carnaval. Você deve ter sido um dos meus primeiros amigos que foi tocar em bloco, a primeira vez que eu ouvi isso há tantos anos atrás. Então conta um pouquinho pra gente quem é o Cadu e qual é a sua conexão real com o carnaval. Cadu é publicitário e também amante do carnaval. Eu comecei desfilando em uma escola chamada Aprendizes do Salgueiro, que é uma escola de samba mirim do Salgueiro, da Acadêmicos do Salgueiro, que é uma escola muito conhecida no Rio de Janeiro. Eu tinha 12 anos, desfilei em um enredo da escola que homenageou o Cartola. Foi espetacular esse desfile. Depois que eu passei dessa vez pela Sapucaí, nunca mais consegui ficar muito tempo longe dela. E depois eu adotei Vila Isabel como a minha escola do coração. Mais um pouquinho para frente, pulando alguns anos, vim para São Paulo, me encantei pelo Carnaval de São Paulo, comecei a trabalhar aqui, divulgando o Carnaval de São Paulo no YouTube, fazendo matérias lá no AMP. E depois que você se envolve com o carnaval, depois que você conhece os bastidores, entra no barracão, conversa cara a cara com o carnavalesco, conhece a comunidade que levanta e leva a escola para a avenida, é apaixonante e impossível você se afastar desse meio. Então, é um meio assim cultural, sem dúvida, acima de tudo, e com uma paixão, uma entrega muito grande. Então, por isso, não tem como você não estar envolvido. Muito bom, Cadu. Bom, eu tô aqui em Veneza, né? Você tá em São Paulo, são duas cidades que vivem de forma muito intensa e diferente o carnaval. Aqui, Veneza é o carnaval mais famoso e mais importante da Europa, né? Não só da Itália. E a gente sabe que, historicamente, São Paulo não tinha essa tradição de carnaval, né? Eu, quando criança, morei em São Paulo. Eu lembro que tinha até uma publicidade da prefeitura da época que dizia que tal conhecer a maior cidade do Brasil vazia, tinha uma coisa mais ou menos assim. E agora é diferente de uns anos para cá, e eu queria que você contasse um pouco para a gente, como carioca que mora em São Paulo há tantos anos, como que foi essa expansão do carnaval brasileiro que chegou em São Paulo, tocou os paulistas e hoje é um grande carnaval também. Sem dúvida, o Carnaval de São Paulo, ele de 8 anos para cá, que iniciou um processo de expansão, de ocupação das ruas, e aí eu me refiro ao Carnaval de Rua, que é o mesmo praticado
em Veneza, eu imagino, que é aquele de ocupação do espaço público, e essa ocupação do espaço público até então não era tradicional nas últimas 2 décadas, e essa ocupação do espaço público era muito rara durante o período do carnaval aqui em São Paulo durante muitos anos. De 8 anos para cá, que essa ocupação realmente foi ganhando força, e hoje São Paulo traz aí o maior carnaval de rua do Brasil, superando até mesmo a cidade de Salvador, que tem tradição, né, do carnaval. Agora, o mais interessante é que o carnaval em São Paulo, ele de uma forma geral, falando agora de escola de samba, ele é um carnaval super tradicional. A primeira escola de samba fundada aqui em São Paulo, que se chama Lava Pés, fundada pela madrinha Eunice, iniciou as suas atividades em 1937, depois que madrinha Eunice foi ao Rio de Janeiro com seu marido, que era italiano, o nome dele era Francisco Papa. Eles conheceram a Estácio de Sá, que é uma escola de samba do Rio de Janeiro, voltaram para São Paulo e em 1937 inauguraram, né, fundaram a Lava Pés com as mesmas cores da Estácio de Sá, vermelho e branco. E é muito interessante ver São Paulo retomando essa ocupação do espaço público, principalmente no carnaval, porque além de uma manifestação cultural, é também uma manifestação política de liberdade. Então, o movimento cresceu muito, o número de blocos aumentou, batuqueiros, pessoas apaixonadas por instrumentos, aderiram ao movimento do carnaval paulistano, compõem as baterias dos blocos de rua e também se arriscam a se inscrever nas escolinhas de bateria das escolas de samba de São Paulo, que são super tradicionais. E o movimento vem ganhando força, Cris, de uma tal forma que é muito lindo de ver. E você tem um carnaval super democrático aqui em São Paulo, para todos os gostos, porque existem blocos especializados a não só tocar marchinhas de carnaval, mas sim fazer homenagens a músicas, a cantores e cantoras como Rita Lee, Tim Maia. Você tem assim uma variedade de homenagens de blocos de rua, fazendo homenagens a grandes artistas brasileiros. Então, é um movimento que não fica só reduzido à questão do samba, a marchinhas de carnaval, né? Ele extrapolou e tomou conta aí de uma grande pauta de estilos da música brasileira. Ai, sensacional, Cadu. Eu sou muito curiosa para vivenciar um carnaval de rua em São Paulo. Eu, como uma boa carioca, adoro carnaval de rua, os blocos. Mas quando eu morei em São Paulo, ainda era uma tradição muito de clubes, né, digamos, porque faz aí 20 anos que eu morei em São Paulo. Pra gente trazer um pouco essa conversa pro que a gente tem de comum, né, é carnaval, mas não é carnaval, eu queria comentar que aqui, quando eu cheguei muito perto do carnaval na Itália, em 2018. E como uma boa carioca, eu estranhei demais a indumentária, porque uma primeira diferença que a gente tem entre o Carnaval de Veneza e o Carnaval brasileiro de qualquer cidade é que aqui no Hemisfério Norte a gente está no auge do inverno, né? Então aquelas roupas que ainda remetem a uma indumentária tradicional veneziana, com muito veludo, muita pena, perucas e as próprias máscaras, elas ajudam também os foliões a poder enfrentar esse frio nas ruas, né? Porque o Carnaval é uma festa de ocupação do meio público, como você disse. Eu queria te perguntar, você como um expert de Carnaval, o que você vê de similar entre esses dois países ou até mesmo entre essas duas cidades que vivem o Carnaval? Bom, a primeira similaridade, a gente até comentou aqui, que é a ocupação do espaço público. Isso é muito interessante. Pesquisando um pouco sobre o Carnaval de Veneza também, algumas pessoas vão começar a entender que o Carnaval de Veneza, dentre de vários movimentos que ele traz para as ruas, existia muito o intuito, existia muito a vontade da alta burguesia veneziana e italiana ir para as ruas e também participar de uma festa popular, e para isso eles usavam os recursos da máscara, né, que é muito conhecida no Carnaval de Veneza, e as baltas, que é uma das várias vestimentas que a Cris acabou de citar aqui, que são capas que cobriam
o corpo. As mulheres usando vestidos, também máscaras, etc. Isso, em comparação com o carnaval do Brasil, de uma forma geral, é muito similar, porque o carnaval, como eu falei, democrático, abraça, recebe pessoas de todas as classes sociais. Você tem nos desfiles das escolas de samba uma mistura muito grande, né? E uma democracia muito grande na participação da festa, inclusive no carnaval de rua, dos blocos de rua, porque ali naquele espaço público você não determina quem é classe média, quem é rico, quem é pobre, estão todos juntos no mesmo espaço, desfrutando da mesma música, da mesma alegria. Então essa democracia, esse espaço democrático que eu vejo que existe no carnaval do Brasil, também é muito próximo a esse espaço democrático que existe no Carnaval de Veneza, né, que se iniciou dessa forma. Outra coisa bem particular do Carnaval de Veneza, comparando ao Carnaval aqui do Brasil, é que, falando agora de escolas de samba, existe também uma certa competição que é comum aos dois carnavais. Quando o Carnaval de Veneza começou, eu fui pesquisar, a Companhia della Causa, eu não vou saber pronunciar com sotaque italiano, depois a Cris me ajuda, mas a Companhia della Causa foi uma associação que promovia competições no espaço público, com formação de pirâmide humana, né, jogos ali no espaço público para as pessoas participarem. É muito interessante essa iniciativa competitiva, porque aqui, falando de escola de samba, é o que acontece também no Carnaval do Brasil. Você tem uma competição das escolas de samba na avenida, né, trazendo sua comunidade para disputar um campeonato, que é parte do que move as pessoas irem para a avenida e defender seu pavilhão. Então é muito interessante ver que, mesmo de tão longe, existem essas semelhanças bem interessantes entre os dois carnavais. Exatamente, Cadu, é isso mesmo. A gente tem até hoje essas competições aqui, elas acontecem por várias categorias. A abertura do Carnaval de Veneza é um grande desfile pela nossa Avenida Central, que é o Canal Grande. Então, todas as embarcações ali não tem competição, não é uma regata, é um desfile carnavalesco que abre esse festejo, esse período aqui em Veneza. Ele tem tanto noturno quanto diurno. São 2 dias desse desfile e é muito bonito de ver, porque você vê todas as famílias, todas as idades, como você falou. Então, tem ali os times dos senhores, né, que seria a nossa velha guarda, que eles vão na frente, abrem esse desfile. Então, é muito interessante, realmente muito democrático de ver. Agora, trazendo a nossa conversa para a realidade atual, para esse ano de 2020, infelizmente, aqui em Veneza, foi durante o Carnaval, foi no sábado de Carnaval, que a gente recebeu o anúncio oficial de fechamento, né? O Carnaval é promovido pela Comune, que é a prefeitura da cidade de Veneza, e eles oficialmente cancelaram o Carnaval e fecharam a cidade. Então, quem tinha reserva para bailes, né, que são umas festas super caras também, que tem aqui, que as pessoas vêm de vários países da Europa para participar, quem estava participando desses desfiles, dessa festa na rua, foi convidado a não participar e não andar mais nas ruas. O Carnaval foi realmente finalizado naquele sábado, infelizmente. Você entra até no site, ainda está lá essa data de fechamento do Carnaval de 2020. No Brasil, não foi assim, né? Durante o Carnaval ainda não tinha esse perigo pelo coronavírus, mas ao contrário da Itália, hoje o Brasil está com um olho lá na frente desses cancelamentos. E a gente sabe que a indústria do Carnaval promove trabalho o ano inteiro, né? Não é uma indústria que trabalha só em fevereiro ou março. Então, eu queria saber de você, que é uma pessoa super entrosada, conhece, trabalha nos bastidores também com a parte de comunicação do Carnaval, como que está a previsão para 2021? Tem Carnaval ou não tem Carnaval? É muito legal você trazer esse assunto, porque existe uma ansiedade, e na verdade são várias ansiedades de todos os tipos. Existe primeiro a ansiedade do mercado de trabalho da indústria do carnaval em retomar seus trabalhos, porque muitos estão parados e dependem dessa fonte de renda para sustento, né? Existe também uma outra ansiedade que eu vejo aqui no Brasil, que os brasileiros procuram se apegar a datas
como uma expectativa ou uma esperança de viver algo bom, definitivamente, depois desse período bem conturbado que a gente está passando. Então, essa ansiedade de vai ter carnaval ou não vai, foi, digamos assim, chegamos ao embate em julho, quando definitivamente as instituições do carnaval começaram a se pronunciar e se organizar para, enfim, chegar a uma possível indefinição, né? Porque, na verdade, o carnaval está indefinido depois de vários pronunciamentos das prefeituras de algumas cidades. Eu estou falando aqui de Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, carnaval também de Santa Catarina e de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Algumas instituições, ou quase todas elas, já se pronunciaram que o carnaval está indefinido. Eles trabalham com a possibilidade de fazer carnaval nos meses de maio ou julho. Não trabalham com a possibilidade do mês de junho, porque o mês de junho é mês característico das festas na região Nordeste, do São João no Nordeste. Então eles trabalham com essas possibilidades, no mês de maio ou julho de 2021. Mas antes de trabalhar com essa possibilidade, definitivamente eles já disseram que não vão às ruas, que não vão ocupar as avenidas, a Sapucaí, ou a Embi, ou a Nego Querido, em Santa Catarina, ou a Passarela, lá no Rio Grande do Sul, antes da vacina. Porque definitivamente você não consegue fazer uma reunião de mais de 2.000 pessoas, 2.000 componentes, falando das escolas de samba, de forma protegida, né, sem uma vacina. Então, joga-se com datas para manter essa expectativa. De fato, agora para concluir aqui a resposta da pergunta da Cris, algumas escolas de samba seguem trabalhando nos seus enredos, seguem trabalhando nas escolhas dos seus sambas de enredo, como forma de manter a cultura do carnaval viva, para ela não ser esquecida nesse período que a gente está vivendo tão conturbado. Tem que ter muita responsabilidade para essa retomada, né, Cadu? Até porque a gente sabe que o turismo é muito importante durante esse período e realmente, sem vacina, sem turista, eu realmente não sei como que essa indústria poderia funcionar, não só pela festa popular para o povo brasileiro, né? Cadu, eu te agradeço muito por esse bate-papo. Vou deixar aqui você fazer as suas palavras finais. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua participação aqui comigo. E vou deixar você aqui com as suas palavras finais, mas eu gostaria que você me dissesse por que carnaval, Cadu? Essa pergunta é ótima, Cris. Muito obrigado pelo convite. Amei esse bate-papo. E para fechar aqui a resposta da sua pergunta, para fechar o nosso bate-papo, por que carnaval? Porque a gente precisa entender, enquanto ser humano, e não só brasileiro, em toda parte do mundo, que carnaval não está reduzido a desfiles de escolas de samba, o carnaval não está reduzido às datas da ocupação do espaço público, me referindo a blocos, me referindo ao Carnaval de Veneza agora. Não está, gente. O carnaval, ele pode ser outras coisas. Ele pode ser uma live, né, que reúne de forma controlada, seguindo os protocolos, poucas pessoas que representam aquela manifestação para levar para o mundo inteiro as músicas. O carnaval, ele pode ser outras iniciativas além dos desfiles. A gente precisa ter isso na cabeça. O carnaval precisa se reinventar. A gente está nesse período que pede isso, que pede para mostrar que carnaval não é só a fantasia que se veste nos dias de desfile, que não é só a alegoria que entra na Marquês de Sapucaí. O carnaval, ele pode ser qualquer outro movimento dentro da sua própria manifestação cultural. Então existem criativos para isso, os carnavalescos estão aí, as pessoas também podem participar, as comunidades, o mundo sambista pode participar. Então fico aqui e termino com essa mensagem: vamos repensar o carnaval, porque ele não é uma manifestação cultural reduzida ao desfile, e ele pode continuar vivo, sim. Se
esse vídeo do conteúdo, que tal compartilhar? Inscreva-se aqui no canal, deixa o seu like e envie esse link para quem você achar que também pode se interessar por esse assunto.